Hoje é dia 7 de fevereiro do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora de celebrar saúde através destas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos dos pacientes que nos procuram com transtornos músculo-esqueléticos, que têm dois fortes acentos como consequência desse transtorno, que são dor e incapacidade física. A dor pode se manifestar em qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, cansaço, perda de força nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. A incapacidade física, em geral, se manifesta por uma progressiva perda de equilíbrio, perda da capacidade de permanecer em pé, perda da capacidade de percorrer distâncias, mesmo não tão longas. E a incapacidade progressiva, ela às vezes necessita de bengala, muletas, andador ou mesmo cadeira de rodas. E por que esta incapacidade? Por que os transtornos músculo-esqueléticos acontecem? E por que eles são tão frequentes? Tão frequentes. Na verdade, no nosso dia a dia, muitas vezes até sem perceber, nós vamos deformando o nosso esqueleto. A ponto, às vezes, de não poder sustentar o nosso próprio peso. Entendeu? E a imensa maioria de tais doentes buscam solução para os seus males. Eles são eternos buscadores de alívio, de solução para esses seus males músculo-esqueléticos. E vão atrás de todos os meios possíveis e imagináveis. Essa incapacidade física e essas dores crônicas geram dois grandes fatores complicadores. Primeiro, a perda de capacidade financeira. Por perda de capacidade laborativa, perda da capacidade de trabalhar, de realizar um trabalho produtivo que resulte em benefícios financeiros a ele mesmo e à sua própria família. O outro fator complicador da incapacidade física, dessas dores crônicas, é um grau maior ou menor de depressão. A depressão é maior naqueles pacientes que necessitam de ajuda para se movimentar, para chegar a uma mesa, para suas atividades de banho, mesmo de trabalho, enfim. Esses pacientes, eles desenvolvem algum grau de depressão, principalmente se antes disso eles tinham uma vida muito ativa, muito ativa. Bom, nossa cultura ocidental, se existe doença ou se existe um doente, a competência para lidar com isso é da ciência médica. E no Brasil, nós professamos uma ciência médica chamada alopática, ocidental, ortodoxa, tradicional.
Mas, vejam vocês, embora a gente escolha uma ciência médica para cuidar de tais pacientes, né, a própria ciência médica sofre de 3 graves limitações, principalmente para esses doentes crônicos, com males de longa duração. Primeiro, a ciência médica é uma ciência. Como tal, a ciência médica é materialista. Então vejam bem, há uma proposta de tratar um ser humano doente por uma ciência que é materialista. Mas, será que nós somos só matéria? Entenderam? Então, daí já decorre uma verdadeira incoerência, né? Nós temos componentes materiais, nós temos o pensamento, nós temos a mente, nós temos componentes até espirituais, nós temos componentes emocionais, entenderam? E tudo isso tem a ver com o nosso grau maior ou menor da nossa doença, entenderam? E a medicina tem que estar atenta a tudo isso, se ela se propõe a conseguir algum resultado. Mas esse é um dos males da ciência médica, o seu próprio materialismo. O segundo mal da ciência médica é que ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então vejam bem, a ciência médica se propõe a tratar uma doença, mas dificilmente o médico vai utilizar a palavra cura. O médico sempre diz, vamos tratar a sua doença. Ele não diz, vou curar a sua doença. É um alto grau de responsabilidade prometer uma cura para um paciente. Porque a ciência médica, ela é só de possibilidades. Pode ser que venha essa cura, mas pode ser que ela não venha. Entenderam? Então, sempre o médico fala em tratamento. E quando tem um bom resultado, o médico usa a expressão resultado satisfatório. Ele usa assim, você está curado. Entendeu? Além do que, os doentes sempre perguntam quanto ao prognóstico. Ou seja, o que eu posso esperar de um tratamento médico? Entendeu? Quais as possibilidades de eu ficar bom, de me curar? Ou quais as possibilidades de eu melhorar minha qualidade de vida, diminuir minhas dores e melhorar minha capacidade física? Entendeu? Eles querem saber isso. E o terceiro grande mal da nossa ciência médica é que ela tem que ser comprada. Entende? Nos países mais desenvolvidos, existe uma medicina chamada socializada, em que o doente, ele é responsabilidade do Estado, dos órgãos públicos, e não dele mesmo nem da sua família. Então, se ele está doente, ele tem direito a utilizar todos os serviços médicos disponíveis, os médicos o atendem e mandam a conta para os órgãos públicos. Então, é uma medicina socializada. Mas isso está muito longe de acontecer no Brasil. Então, aqui, a medicina tem que ser comprada. Embora a ciência médica evoluiu demais nesses últimos 50 anos, com o advento da informática e tudo mais, a evolução foi acompanhada de um aumento grandioso, gigantesco, dos seus custos. Então, todo procedimento médico hoje, em geral,
é de alto custo. Né? É de alto custo, entendeu? Mas o grande desafio do médico é encontrar um tratamento mais simples, mais rápido, mais eficaz e mais barato. Mas o grande desafio do médico é encontrar o tratamento mais simples, mais rápido, mais eficaz e o mais barato possível. Entende? Embora isso nem sempre é possível. E por conta dos altos custos da ciência médica, ela fica muito distante da capacidade de compra dos mais necessitados dela para se tratar. Entendeu? A grande maioria desses pacientes que nos procuram com males crônicos, musculoesqueléticos, vejam vocês, eles têm muitas queixas. Não é em geral um foco, uma queixa, entende? Não. São inúmeras queixas. Então vejam vocês, no nosso esqueleto, uma coisa vai depender da outra, entende? Então assim, se você maltrata o teu pé, se você tem um traumatismo do pé e deforma o pé, isso vai repercutir para frente para maltratar o joelho. Maltratando o pé e maltratando o joelho, fatalmente você desalinha a perna. Desalinhando a perna, você vai desalinhar a bacia. Então a bacia perde o seu eixo horizontal e se inclina para o membro que ficou mais curto. Porque as deformidades no membro inferior, tanto em valgo, que é aquela perna de cowboy, quanto em varum, tanto a perna em valgum, que é aquela perna em X, quanto a perna em varum, que é aquela perna de cowboy, essas deformidades acabam desnivelando a bacia. Se desnivela a bacia, a coluna vai junto. Formam-se desvios de coluna. Esses desvios de coluna causam dores na região lombar, causam dor ciática na perna, causam dor nos ombros, nos braços, causam dor no pescoço. Entenderam? Então, essas deformidades esqueléticas, elas vão se aumentando, vão se progredindo. Entende? E a cada momento, o doente acrescenta novas queixas. Novas queixas. É comum, às vezes, atendemos um paciente desse tipo, ele tem 25 diagnósticos. Entenderam? É cefaleia, é dor no pescoço, é artrose, é desnível da bacia, é desnível dos ombros. Entendeu? É uma síndrome de compressão, é uma sacroileite na articulação sacroiliaca. Enfim, é uma escoliose. É um geno valgum, que é o X da perna, ou um geno varum, que é o arco ou perna de cowboy, ou é um pé plano, ou é um joanete, ou é uma dor no calcâneo, enfim, ou uma dor no metatarso do pé, enfim. Então, às vezes o paciente, ele vem com inúmeros diagnósticos, entende? O que não só torna o tratamento muito mais difícil, né? Como torna o tratamento muito mais caro. Entenderam? Entenderam? E tem mais. Vejam vocês que interessante. Quando o paciente, vamos imaginar que tem um paciente que tem duas fortes dores. Uma no pescoço e uma dor na região lombar. Então ele me procura e diz: eu tenho uma fortes dores na região lombar que irradiam para a minha perna direita. E tenho também uma espécie de torcicolo. Toda hora meu pescoço dói. E irradia para o ombro direito. Então vejam vocês como funciona o cérebro em termos de sentir dor.
Eu digo para esse doente, muito bem, se eu puder tirar só uma das tuas dores, qual é a tua prioridade? Qual é a dor que você quer mais se livrar dela? Ele diz assim, se você me livrar dessa dor lombar com essa ciática na perna, eu vou esquecer o pescoço. Mas não é isso que acontece na prática, entenderam? Não é isso que acontece. Na prática, se eu livro esse doente da dor lombar e da ciática, ele vai me dizer assim, mas doutor, a dor no pescoço piorou muito. Entenderam? Não é que a dor no pescoço piorou muito. Não, ela agora tomou o lugar da anterior, que para ele era mais importante. Entenderam? Então, em termos de transtorno músculo-esquelético, eu não tenho ilusão. Ou seja, ou eu trato todo o esqueleto, ou eu não vou dar resultado. Entenderam? Não adianta um doente me procurar e falar assim, eu tenho uma dor no pescoço. Não, não tem como. Eu preciso investigar que dor é essa, de onde vem, entende? Qual é a causa e o que é que ela está criando como consequência, né? Porque não é só a dor, né? Às vezes um problema no pescoço dá enxaqueca, às vezes um problema na coluna cervical do pescoço dá zumbidos no ouvido, surdez única ou bilateral, da labirintose ou labirintite, como é conhecida, labirintopatia, que altera o equilíbrio do indivíduo. É um quadro de verdadeiramente vertiginoso. Ele sente aquelas vertigens, né? E esse quadro pode dar também dor no peito, dor no coração, dor na região pré-cordial, simulando um problema cardíaco. Pode dar dormência, dor no braço. Pode dar perda de força nas mãos. Pode dar inchaço. Frequentemente, esses problemas de compressão no pescoço, de artrose ou de compressão de disco no pescoço, prejudicam a circulação de retorno, dando engrossamento das juntas, ou edema, ou inchaço nas articulações. Prejudica também a circulação linfática. Nós temos 3 tipos de circulação: circulação arterial, venosa e linfática. Entenderam? Então, às vezes, eles dizem, nossa, minhas articulações estão engrossando. Entende? E eu sempre pergunto, é de um lado só ou dos dois? De um lado só. Então, isso é bem possível que seja um problema de coluna. Entendeu? Nos pronto-socorros de cardiologia, chegam muitos pacientes com dor no peito, que não tem nada a ver com o coração. É claro que a prioridade maior é descartar um problema cardíaco. Entenderam? Mas a coluna dá muita pontada no peito, muita pontada no ombro, num braço só. Entende? Muita dor irradiada, muita dormência, formigamentos. Entendeu? Então, a coluna pode dar no pescoço também distúrbios visuais, né? Glaucoma. Entendeu? E para o lado da circulação cerebral, nós entendemos, né? Depois de muitos anos tratando desses problemas dos pacientes, nós entendemos que até o mal de Alzheimer tem a ver com problemas da coluna cervical. Espondilartrose, uma artrose. Nós temos na coluna cervical 2 recessos laterais, buracos, onde passam 2 artérias à direita e à esquerda, chamadas artérias vertebrais. Essas artérias, elas nutrem a base do crânio. Entende? E o cérebro não pode ficar sem glicose e sem oxigênio. Entendeu? Então, muitos problemas de esquecimento, perda de raciocínio, prejuízo de memória, essas coisas, podem decorrer de problemas da coluna cervical. Entendeu? Então, é assim,
esses doentes que nos procuram, eles às vezes correspondem a vários doentes, porque eles têm muitos diagnósticos. Um dependendo e causador do outro diagnóstico, entende? Um ou dois ou três podem ser a causa de todo o processo, mas a maioria dos sintomas que eu citei são verdadeiras consequências, entendeu? E quando você não remove a causa de uma doença, você não remove as consequências, entendeu? Não adianta. É isso que os analgésicos, anti-inflamatórios e relaxantes musculares fazem, entende? Eles são paliativos. Passado o seu efeito, assim, analgésico, ou relaxante, ou anti-inflamatório, volta tudo de novo. Entendeu? Volta tudo de novo. Além do que, esses pacientes crônicos, eles já tomaram quase todos esses analgésicos, anti-inflamatórios, biorelaxantes. Eles conhecem tudo isso. Entende? Já passaram, enfim, por muitos serviços médicos. O que nós temos que fazer para um doente desse tipo, né? O que nós fazemos em nossa clínica é assim: para um doente crônico com muitos diagnósticos, nós temos que instituir vários tipos de terapias. Não é só uma terapia, entende? Primeiro eu me pergunto, é uma dor de compressão de raiz nervosa, uma nevralgia por compressão? Depois eu me pergunto, é uma dor articular? Depois me pergunto se é uma dor muscular, se é uma dor nos vasos, se é uma dor de tendões, entenderam? Então, em verdade, é assim, a abordagem de uma compressão de nervo é diferente de uma artrose ou de um desgaste articular, entende? Para a compressão de nervo, eu tenho que instituir um tratamento chamado descompressão. E existem dois tipos de tratamento para descomprimir nervo. Ou é um tratamento cirúrgico de descompressão, ou o mais ideal é um tratamento não cirúrgico. E para isso que nós usamos as ginásticas de alongamento que nós utilizamos em nossa clínica. Entende? Elas não têm contraindicação e são fatores importantes na descompressão de nervos, sem cirurgia. Entendeu? Sem cirurgia. E também a fisioterapia, né? Que é a medicina vibracional, a medicina das energias, né? A acupuntura é uma medicina vibracional, entende? Mas a acupuntura, nesses casos de compressão, ela também é incluída como paliativo, porque ela não descomprime, entendeu? Mas ela diminui o limiar da dor, do desconforto, entendeu? Enfim, nós também, para as articulações, utilizamos o sistema chamado viscossuplementação, em que nós injetamos nas articulações cartilagem, extratos de cartilagem, ou mesmo colágeno. Isso promove melhor movimento articular, melhor lubrificação e alivia dores. Alivia dores. Entende? Então nós utilizamos também esse tratamento quando o foco maior se trata de uma dor articular. Entendeu? Então, esses doentes musculoesqueléticos com transtorno musculoesquelético são um verdadeiro desafio, entende? Ele é um desafio para o próprio doente que sofre no dia a dia. É um desafio para a sua família, que acompanha esse paciente no dia a dia e sofre junto. É um desafio para o médico, que é desafiado para achar um caminho, uma terapia, uma solução que resolva o problema. Ou, em outra hipótese, que dê um grande alívio e melhore a sua qualidade de vida. Mas o nosso horário hoje terminou. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho um consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, 1024. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Lá é um desfile de doentes crônicos dos transtornos musculoesqueléticos. Dor
em capacidade física. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto tem que ter muita saúde. Até a próxima.